Olá, sejam bem-vindos ao Mind Asset, o podcast aqui da Itaú Asset. Eu sou a Marília, do time de comunicação. E no episódio de hoje a gente vai bater um papo com a Cristi Lombardi, que faz parte aqui do nosso time de distribuição na Itaú Asset. E ela é responsável por fazer todo o nosso relacionamento com clientes RPPS. E o que significa, né, essa sigla RPPS? Bom, a Cris vai explicar melhor pra gente ao longo do nosso bate-papo, mas basicamente a RPPS significa Regime Próprio de Previdência Social e representa uma modalidade de previdência pública. E esse perfil de cliente é um perfil sobre o qual a gente fala muito pouco, né, nas nossas redes sociais, mas que representa uma parcela muito importante aqui do nosso dia a dia. Então a nossa ideia hoje é entender um pouco melhor esse segmento e também conhecer um pouco da história da Cris, que é uma pessoa mega reconhecida no mercado, especialmente nesse segmento de poder público. Então, vamos falar com a nossa convidada? E aí, Cris, como é que você tá? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui ao Mind Asset. Oi, Marília, como é que vai? Tudo bem? Muito obrigada, um prazer enorme estar aqui com você hoje. Obrigada pelo convite. Muito bom a gente poder falar um pouco do nosso segmento, né? Pois é, vamos aproveitar essa oportunidade, né? Sem dúvida. Bom, Cris, então acabei de falar, né, que a gente queria conhecer um pouquinho da sua história. Então vamos começar nosso papo por aí. Você consegue contar pra gente um pouquinho da sua trajetória, qual que é a sua formação, como que foi, né, esse seu caminho, né, até chegar na Itaú Asset e na sua posição atual? Eu atuo dentro do segmento de RPPS já em torno de 20 anos. Na Itaú Asset eu vou completar 10 anos, né, agora, em 2022 eu completo 10 anos. Mas quando eu iniciei dentro do segmento, né, minha porta de entrada foi através de cálculo atuarial. Fui convidada a trabalhar numa empresa que presta serviço também para os regimes próprios, além de seguradoras e EFPCs. E eu fui convidada para trabalhar dentro ali desse segmento de RPPS, né? Então, você imagina que há 20 anos atrás não se tinha tantos profissionais que atuavam dentro desse segmento, né? Não era tão notório assim. Então, as pessoas ali, elas eram treinadas, né, para poder assumir algumas posições de atendimento dentro do segmento. E foi assim que eu comecei, com o cálculo atuarial, trabalhando ali a parte de passivo. Eu sou formada em Direito, então eu, além da parte comercial, eu me tornei responsável pelas licitações, né, pelas diversas modalidades ali de licitações públicas, né, porque os serviços contratados a partir de um determinado limite dentro da esfera pública, né, só através de licitação. Então, eu me especializei um pouco nisso. Fiz a criação, participei, né, ativamente da criação de alguns regimes próprios, né, dentro ali do projeto de lei, né, da criação de regime próprio. E isso é importante para mim até hoje, né, quando eu estou aqui já, né, já há mais de 10 anos que eu trabalho na parte de ativos, porque antes da Itaú Asset eu fui convidada e passei a trabalhar com ativos em assets de pequeno e médio porte, né? Na verdade foram 2, e até chegar aqui, isso me ajudou bastante, me ajuda até hoje, porque a gente sai um pouquinho, né, só da caixinha ali de investimento e ter uma visão um pouco mais ampla, né, do segmento como um todo. E isso faz toda a diferença, né, porque da mesma forma que você acompanha ali, é importante você acompanhar a evolução dos ativos, é essencial que você também acompanhe a evolução do seu passivo, e isso, na verdade, a estrutura de RPPS, ela vai muito mais além, né, do que só essa parte de investimento. É uma complexidade bem grande, né, eu imagino. E até, né, queria aproveitar, porque assim, você, né, é responsável por acompanhar esse relacionamento com clientes RPPS, mas eu acredito que para alguns ouvintes não esteja claro o que é exatamente, né, o RPPS. Você consegue explicar um pouco melhor para a gente o que é esse segmento? Claro. Vou tentar ser o mais sucinta possível. Mas, basicamente, né, quando a gente olha, fazendo um paralelo aqui, né, com a iniciativa privada, os contratos, do ponto de vista formal, eles são aí estabelecidos e vinculados ao regime geral, né, que a gestão é feita ali pelo INSS, né? Então, os seus benefícios principais, base, né, que seria aí aposentadoria e pensão, é vinculado ao regime geral.
No caso da esfera pública, né, tem-se a prerrogativa do ente federativo ele criar o seu regime próprio de previdência. É claro, obedecendo, né, seguindo ali todo o arcabouço legal, né, que faz parte aí, que regulamenta esse segmento, iniciando ali com a Lei 9717, que foi a partir de 98, né, que iniciou essa regulamentação. Então, ele pode ter o seu regime próprio. Lembrando que o regime próprio de previdência ele só pode ser composto, só pode fazer parte do RPPS os funcionários de cargos efetivos, né, que são aqueles concursados de cargo efetivo, que fazem parte do grupo de RPPS. Então, dentro da esfera pública, você tem uma massa ali que ela pode estar vinculada ainda, né, ali ao regime geral, e o seu regime próprio de previdência, que esse sim composto só com o servidor de carreira. Não, bem interessante. Então, isso faz com que a gente tenha clientes no Brasil inteiro, certo? Sim. Hoje, todos os estados, as capitais, as principais cidades, né, já instituíram o seu regime próprio de previdência, mas ainda tem uma parcela, né, bastante significativa, né, dos entes federativos a fazer parte e criar o seu regime próprio de previdência. Mas a gente já avançou bastante, né? Hoje em dia a gente tem aí em torno de mais de 2.000 entes federativos já dentro inseridos aqui no regime próprio de previdência. Uhum. Nossa, é bastante cliente mesmo. Imagino que, né, com esses entes federativos espalhados pelo Brasil inteiro, como que foi durante a pandemia, assim, o cronograma de viagens? Como que a dinâmica do relacionamento funcionou? Foi muito afetado? Foi fortemente afetado, né? Uhum. Imagina. Principalmente, você imagina, como eu falei, né, ao longo aí de 20 anos, a gente fazendo visitas constantes, né? Porque a gente atende o Brasil inteiro, né? Uhum. Então, eu ainda que tenho distintos residência e domicílio, muitas vezes eu passava a semana sem dormir um dia sequer em São Paulo, né? Porque Meu Deus, que loucura! É verdade. Porque você perde muito tempo em translados, enfim. E com agendas também, né? As pessoas têm uma ideia de que a gente que viaja bastante atendendo esse segmento, que a gente conhece o Brasil inteiro. E não é bem assim, né? A gente passa pelos lugares, não necessariamente temos tempo suficiente para conhecê-los, né? Mas realmente foi bastante difícil. No início eu senti muito, porque foi costumo dizer, né, que foi uma puxada muito forte de freio de mão. Então foi bastante complicado. Agora não, né? Passados aí 2 anos, né? Praticamente 2 anos, né? Mês que vem completa 2 anos. Pelo menos nós aqui da ASSET, né, no home office, mas as coisas se acomodaram, felizmente, né? A gente descobriu que a gente consegue criar, né, alguns dispositivos aí contingencial e que acaba funcionando, felizmente acaba funcionando, porque eu acho que é um pouco disso, né? A gente vem aí de um processo de avanço tecnológico já há muitos anos, mas ainda eu percebo que a gente ainda está, né, pós-pandemia, né? A gente percebe que ainda estávamos presos, né, por convenções mesmo, né, alguns padrões aí que, na verdade, a gente teve que acabar quebrando e vieram, acho que, em certa medida para ficar, porque funcionou, né, a gente percebeu que funcionou, mas sem dúvida nenhuma a sinergia, o olho no olho, ele acaba trazendo um outro nível de relacionamento e eu não vejo a hora de voltar a visitar os meus clientes. Eu espero que aconteça logo, que realmente foi uma adaptação meio forçada e funciona, né? A gente está 2 anos assim, a gente sabe que funciona, mas realmente deve sentir uma saudade grande de poder ver as pessoas ali carne e osso, né? Muito, muito. Nesse período todo eu viajei, né? Quando teve uma flexibilização, né? O ano passado, né? Mas caminhando ali para o final do ano passado, fiz uma única viagem para um congresso. Gente, eu confesso que não sabia nem chegar mais no aeroporto, não sabia nem qual era a dinâmica mais a gente acaba perdendo um pouco o jeito, né?
A gente vai perdendo o hábito, né? Que loucura. E eu animei, né? Falei, agora vai, né? Agora a gente consegue minimamente voltar dentro da normalidade. Mas, infelizmente, né, vem esses outros eventos aí, né? Novas cepas, enfim. E a gente precisa se precaver e a gente espera mais um pouquinho. Mas tem funcionado, assim. Infelizmente, a gente conseguiu ver que o mundo não acaba, né? A gente se adapta. Exatamente, a gente vai se adaptando. Mas tomara que as coisas melhorem logo. Sem dúvida, não vejo a hora. Bom, Cris, então, assim, acho que deu, né, pra gente entender que esse é um tipo de cliente bastante característico, né? Então, eu queria agora saber como que é esse desafio, né, de entender as necessidades do cliente RPPS, né? Como você mencionou, existem, enfim, vários mandatos talvez até específicos, às vezes até, não sei, restritivo em alguns pontos. Eu queria um pouco entender como que a Itaú Asset atende às necessidades e entrega soluções para um cliente RPPS. O que você acha que a gente tem de diferencial? Olha, primeiro que a gente conta com uma arquitetura de atendimento ao regime próprio dentro do Itaú bem robusta, né? Então, nós temos aqui, além de mim, eu tenho outros colegas que atuam aqui na Asset, né, diretamente com atendimento a esses clientes e também dando suporte ao canal de relacionamento, que esse sim hoje a gente conta com mais de 30 gerentes, né, espalhados pelo Brasil, divididos ali em duas grandes regionais. Então, a capilaridade de chegar nesses clientes, ela aumentou significativamente, né, dos investimentos que o banco tem feito, sobretudo a partir de 2016. Então, a gente tem profissionais muito, muito qualificados atendendo esse público. Então, isso já nos coloca em outro patamar, né? Fato é que hoje, entre os privados, né, nós somos líderes dentro do segmento. É um segmento bastante concorrido, como o próprio nome, né, já vem expresso ali, regime próprio, né? Ele realmente é um segmento bastante interessante, lógico, com as suas complexidades, como todos os outros, né? Mas ele é bastante interessante, né? Ele tem aí uma regulamentação própria, onde os produtos e serviços que atendem às demandas, né, de forma que a estrutura do segmento deve seguir ali rigorosamente. Então, tem um âmbito ali regulatório, né, onde as instituições também têm que seguir, como eu disse, à risca. E com isso, a gente tem uma rotatividade muito grande, né, até pela natureza, né, do segmento, né, público, né? Então, ali a gente tem, no mínimo, a cada 4 anos, né, a gente tem uma renovação de chefes de executivo, né? E com isso, as autarquias também sofrem algum tipo de alteração, né? Então, não é um perfil muito constante, tá? Ele é um pouco mais dinâmico, né? Então, determinados mandatos, o mesmo cliente, né, ele já passou por diversos perfis, tá? Então, determinado mandato, eles são pessoas, né, que têm aí uma visão mais flexível, né? Outros não, já são mais ali conservadores, né? Então, muda muito. Então, o que faz a diferença é justamente o que a gente estava falando agora, né? É esse contato próximo e constante com esses nossos clientes. É isso que faz com que a gente, né, absorva ali a sensibilidade e também a forma de atuação, ela tem que ser bastante responsável, né? Eu vejo a gente como prestador de serviço, a gente precisa seguir ali alguns critérios que eu acho que são fundamentais, tá, dentro do atendimento, né? Sobretudo ali o perfil do investidor. Muitas vezes você pega um instituto maduro, né, que financeiramente ele tem um patrimônio bastante expressivo, mas ele também, por ser maduro, ele também tem uma massa de passivo muito grande, né, que acaba aí corroendo boa parte desse valor financeiro. Então ele fica com uma margem pequena para capitalização, e o contrário é verdadeiro, né? Você tem ali municípios, né? Hoje municípios, né? Estados realmente eles têm uma massa mais madura, né? Então você consegue ver alguns municípios que são relativamente novos, né? Com PL menor, porém eles têm uma margem para capitalizar bem mais ampla, né? Então cada
regime próprio. Eu costumo dizer que são vários, aquela máxima, né, que a gente fala, né, vários Brasis dentro de um só, exatamente o que acontece dentro do regime próprio. Por quê? Porque a massa crítica de cada um é muito diferente do outro, né? Às vezes, geograficamente, é um coladinho do outro ali, mas quando você vai ver a massa, né, que compõe ali, que faz com que o gestor promova ali o seu plano de solvência, né, ou seja, os seus benefícios, né, seus compromissos, né, de curto, médio e longo prazo são totalmente distintos em detrimento dessa massa. Né? Então é essa aproximação, né, é esse contato que faz toda a diferença no atendimento. Não, muito legal. Não sei se ficou muito claro. Ficou basicamente o relacionamento, né, a proximidade com os clientes, entender de fato as especificidades de cada um deles, né, acompanhar ali no one-on-one é o que faz a gente, enfim, conseguir entregar o melhor para ele, né? Exatamente, né, e levar informação, né, a gente procura as reuniões que a gente faz com os clientes, né, a gente procura ser o mais didático possível, né, tentar traduzir ao máximo, né, as linguagens de mercado, porque eu acho que o que faz a diferença também é isso, né? É você conseguir estabelecer uma relação de confiança com os clientes, né? Você alinhar com eles, né, os riscos, né, e as oportunidades que cada uma das milhões de estratégias tem, né? Eu acho que isso é extremamente importante. E acho que até toda essa proximidade, né, que você tem com os clientes fez com que você se tornasse, de fato, uma referência, né, para esses clientes, não só aqui na Itaú Asset, mas no mercado como um todo. E eu até queria te aproveitar e fazer uma pergunta, Cris. Você acha que foi aí que você acertou na sua trajetória? O que você acha que você fez de certo, assim, que, enfim, fez de você uma pessoa bem reconhecida no mercado? Olha, eu me reservo o direito de dizer para vocês que eu acho que eu faço talvez parte ali no limite de um grupo um pouquinho mais restrito, né, do que a gente chama aí dos veteranos. Me reservo esse direito, porque referência, felizmente hoje nós temos muitos bons profissionais atuando dentro do regime próprio, né? Não só olhando aqui para dentro de casa, como eu disse, né? Que hoje realmente a gente tem uma arquitetura muito profissional, né? Para atender esse segmento, mas também dos meus pares, né? Dos meus concorrentes, né? Porque, lembrando, são concorrentes, não são inimigos. Também tem pessoas extremamente qualificadas e que se tornam também uma referência aí dentro do segmento. Mas eu acho que o que me trouxe até aqui, bom, difícil a gente falar, né, da gente mesmo, mas eu sempre procurei ter uma relação bastante transparente, sabe, não só com os meus clientes, mas também, né, com os clientes que eu atendo, mas também com esses parceiros que a gente tem, né, fora, né, que são os nossos colegas aí de mercado. Então a gente procura sempre estabelecer um respeito, né, como eu disse, né, eu acho que sobretudo em reuniões, né, eu sempre procurei e procuro, né, ocupar o meu tempo da reunião, que eu sei que muitas vezes é difícil, né, de você conseguir reunir as pessoas, né, para que nos recebam, otimizar meu tempo falando do que eu trago de bom dentro da minha instituição, dentro dos meus produtos, né, sem mencionar a concorrência. Eu acho que isso não é a maneira mais adequada de você trabalhar, e eu acho que isso faz um pouco da diferença, assim. A gente acaba tendo uma boa relação. Não, muito legal. Bom, para a gente fechar, então, Cris, queria aproveitar, né, que a gente tem uma presença feminina no Mind Asset, como você mesma disse, de uma veterana, e a gente sabe, né, que esse mercado ainda é, infelizmente, majoritariamente masculino. Então, só para a gente fechar, eu queria, assim, que você desse um conselho rápido para as mulheres que estão nos ouvindo e têm vontade de seguir uma carreira no mercado financeiro. Realmente, né, Marília, você tocou num ponto que é uma realidade que a gente vive, né? Eu acho que não só no mercado financeiro, né, mas nos diversos outros setores, majoritariamente são compostos por homens, né? Mas eu prefiro olhar o copo meio cheio. Eu acho que a gente já avançou muito nesse sentido. Temos aí mulheres desempenhando trabalhos brilhantes, né, em cargos de liderança.
Olha, mulheres que eu me inspiro demais, que eu admiro muito, inclusive, e de novo, não só nos cargos de liderança, tá? A gente tem mulheres atuando em diversas áreas que fazem o negócio acontecer e evoluir. Eu acho que isso é muito gratificante. Eu só não vou citar nomes, né, para não correr o risco aqui de ser injusta, porque eu tive esquecer de alguém. Eu tive e tenho algumas referências aqui em casa e também no mercado, né? Então eu acho que é batalhar e, sobretudo, fazer aquilo que você gosta. Quando você faz aquilo que você gosta, eu acho que, poxa vida, 80% do caminho você já percorreu, né? Então, se dedicar realmente à atividade que você gosta, que te dá prazer e que esse prazer é superior, né, a todas as adversidades que você encontra pelo caminho, porque em todas as profissões, em todas as áreas você tem, então aí sim você está no caminho certo. Se o caminho for o mercado financeiro, que elas sejam cada vez mais bem-vindas. Sim, exatamente isso. Cris, excelente. Muito obrigada pela sua participação aqui no Mind Asset. Adorei te conhecer um pouquinho melhor. Muito legal ver que você tem uma trajetória diferente, né, do que a gente está habituado, né? Para começar pela sua formação em Direito, achei super legal. E também gostei que a gente conseguiu aprofundar, né, entender um pouco mais a RPPS. Acho que foi bem importante e educativo aqui pra gente. Então, obrigada mais uma vez por ter topado bater esse papo aqui comigo. E a gente se vê numa próxima. Com certeza, com certeza. Eu que agradeço. Foi maravilhoso estar aqui com você hoje, né? Explorando um pouco desse universo, como eu disse, né? Que é dos regimes próprios. Eu acho que pra gente, né, conseguir falar um pouco mais desse universo, a gente precisaria de alguns episódios, né? E também contar com outros profissionais que atuam nessas diversas esferas aí que compõem o segmento, e que eu teria um enorme prazer em participar de novo. Combinado, então temos aí a lição de casa de fazer mais podcasts sobre esse assunto. Tenho certeza que vai ser muito legal. Maravilha, Marília, muito obrigada. Obrigada a você, Cris. Bom, e para os nossos ouvintes, sempre bom lembrar, não deixem de seguir a Itaú Asset nas nossas redes sociais, a gente está sempre produzindo muito conteúdo. E claro, se você gosta do Mind Asset e ainda não se inscreveu aqui no nosso canal, corre se inscrever para ficar sempre por dentro dos nossos próximos episódios. Muito obrigada e a gente se vê na próxima.